Cá estamos nós e não estamos sós. Sabe o que vai ser interessante? O próximo vídeo na quarta-feira que vem, eu falando assim. Nossa, passou super rápido. 4 dias aí. Nada muito programado assim. Tem algumas coisas que podem ser confirmadas ou não. Mas a única coisa confirmada é que os meus cunhados vão na minha casa amanhã à noite. Encontro mensal que a Glácia está fazendo com os irmãos e agregados na nossa casa. No último fim de semana do mês. Então, às vezes sexta, às vezes sábado. Como é feriado prolongado, ela resolveu fazer amanhã. E estamos indo para casa. Tô arriscando aqui de ir sem a jaqueta. É uma jaqueta até bem... fininha. Mas vamos ver. Tomara que não me cause incômodo, senão eu paro e coloco. Fechou quase agora. Quase agora. Então, né? Ao que parece tudo certo. Ao que parece todos os procedimentos efetuados. E cumpridos. Quarta-feira vai ser um dia bem pesado, bem forte. Essa é 250? É difícil de achar. Ah, sim. É a mais comum, né? É a mais comum, né? A 250 saiu 3 anos só, 96, 97 e 98. Só tem essas 3. E não tem muita. E eu consigo ter porque um camarada mantém uma motopeças para as motos mais antiguinhas mesmo. Entendeu? Mas eu gosto. Parece uma 125, ninguém nem olha e a gente pode ficar à vontade. Não, por enquanto não. Verdade, verdade. Até mais, maninho. É só tiozinho, né? Essa conversa de tiozinho, um conhece, o outro conhece. Realmente é rara, essa motinha é rarinha. Isso que é preocupante para quem usa no dia a dia, né? Por enquanto eu tenho o apoio do GC, tenho o respaldo, né? De peças e serviços com ele. Por enquanto. Tá certo, tá certo. Quer estar mais na moda do que quer mais estar na moda do que colocar no baúzinho da tua moto um adesivo com o Lula, com o boneco, o pichuleco, né? Isso aqui é famoso agora, né? O tal do pichuleco. Eita, Harley bonitinha. Realmente, aí você está na moda, você está no seu tempo e você está com a maioria, né, cara? Então isso aí é aceitação garantida, né? Eu queria que você tivesse um desse de 10% de quem fez muito mais do que esse cara. Mas enfim, isso é com você. Terninho. Já diz muito, né? Terninho de CG, de 125, né? Então é aquele cara que ele acha que ele é da classe média. Ele acha. A gente tem a sociedade tem uma identificação estranha de se pensar melhor do que é. O cara mora de aluguel. Ah, a casa é boa, mas ele mora de aluguel. O cara tem um carro financiado. A casa está financiada, tem mais 20 anos para pagar. O carro tem mais 3 anos para pagar.
nem é zero. E ele acha que ele é classe média, ele acha que ele é dominante. Cara, a preferência é nossa. Quem tá saindo da rua deles são eles. Não precisa ficar parando pros caras saírem da rua deles, não, mano. Véspera de feriado, cara. Tô esperando pegar um trânsito bastante nervoso. Espero estar enganado. Eu vou tentar atualizar ou chegar mais próximo de atualizar nesse fim de semana os vídeos, né? Para fazer as resenhas, os resumos, os assuntos, né? Então vou assisti-los. Isso eu já garanto. Todos os meus vídeos têm ao menos uma visualização. A minha mesmo. Por isso talvez eu tenha muita visualização que neguinho não tem aí, cara. Na média 2 por dia eu devo ter mais de 500 vídeos. Tá fazendo um ano agora. Quando eu tirei o número, né? Eu posso numerá-los, né? Quem sabe? Mas quem sou eu, né? Eu acho de uma infelicidade, de um simplismo, de uma pequenice tão grande, um cara personificar no Lula a desonestidade. Isso não quer dizer que eu estou protegendo o Lula da desonestidade. Mas ele é tão pouco desonesto perto dos outros, cara. Mano. Mas não sei, por algum motivo você ficou com raiva dele. Ele é um nordestino, ele tem um estereótipo, ele é metido a besta, Cara, ele é um invasor, né, cara? Ele é um invasor do poder, né? A gente deixa vocês passarem. Vamos fazer o quê? Vamos atropelar? Não dá, né? Já tá um pouquinho geladinho, mas não há um grande incômodo ainda, né? A mulher tá pedindo pra eu comprar um monte de coisa aqui, mas eu vou pra casa e eu vou pegar o carro e vou comprar pra ela. O que eu conseguir, do jeito que eu conseguir. Mas não quero, não vou falar de Lula, não. Eu vou contar uma historinha. A interessância da semana, né? Essa história eu já vi em algumas coisas. Eu acho que já vi na Nerdologia, já vi em alguns pedaços também. Houve um tempo, lá na década de 40, em que uma época bastante perigosa, complicada, o fim da Segunda Guerra, o fim não, né? Ainda para finalizar, a época em si em que estavam as pessoas não era o fim, era a Segunda Guerra. Que se deixe claro que em 1940 estávamos na guerra, né?
E, claro que o impacto disso para o Brasil não foi tão grande, visto a demanda que o país tinha naquela época. E o nosso presidente ditador, Getúlio, estava aí fazendo das suas, né? Correndo atrás de se manter no poder, de manter um governo. O pai dos pobres, né? E eu reconheço a importância dele na história do meu país, mas não reconheço o benefício em si dos seus governos, principalmente por ser um ditador, né? O tal do Estado Novo, né? Dissolveu tudo e foi refazendo devagarzinho com a ajuda dos seus amigos, né? O gaúcho Getúlio Vargas, um homem lendário, baixotinho, atarracado, gênio fortíssimo e capacidade administrativa e carisma enormes, né? Deixa eu tentar. Você deixa eu passar aqui, filho? Obrigado. Pronto, consegui. E aí, cara, isso é fato. Havia um namorico do Getúlio e seu governo com a Gestapo, com o sistema nazista. O nazismo, primeiro por uma questão de fuga, já percebendo a dificuldade desse império, desse domínio imperial que ele estava pretendendo, e já tendo muita dificuldade, ele já começou a se aproximar dos lugares que estavam na paz, que estavam no Sussa, né? E apareceu aqui, teve um começo de ação. Há eventos aqui no Brasil com a bandeira nazista. Vamos lembrar que o nazismo, ele não é uma expressão puramente alemã. O alemão pôs em prática. Na verdade, um austríaco, né? Um austríaco pôs em prática. Porque o antissemitismo em si, isso era um fato. Esse separatismo com o judaísmo, isso era um fato. Adolf Hitler não implantou uma coisa da cabeça dele e fez todo mundo pensar igual ele. Vamos deixar isso muito claro. Que Hitler, na verdade, executou uma coisa que havia um certo anseio popular por fazê-lo. Não nos enganemos que o pai do nazismo fez tudo sozinho, inventou tudo sozinho. Não nos enganemos, claro que não podemos desprezar o carisma e a capacidade desse homem. Tem que ser muito capaz para poder matar tanto, para poder fazer tanto mal. E ele o fez. Agora, não se convence basicamente as atrocidades cometidas pelo governo dele. Tranquilamente, uma pessoa que é boa chega a ele e fala: você deve fazer isso, e a pessoa vai e faz, contrariando conceitos humanitários básicos. Esse sentimento estava nas pessoas. Os executores do nazismo e das suas barbaridades pensavam e concordavam em sua maioria. Excetua-se os que não tomaram decisões, mas aqueles que obedeceram ordem, principalmente soldados, esses, mano, isso é a guerra.
Isso é uma coisa que a minha geração já tem dificuldade de entender, tá? Mas voltemos, eu estou aqui falando só sobre nazismo. Eu gosto de desmistificar questões que as pessoas gostam muito de colocar. Hitler foi que fez isso. Hitler é que começou, terminou e que fez e que mandou. Sim, quando você manda alguém fazer uma barbaridade, é prerrogativa dessa pessoa fazer essa barbaridade. Quando você ameaça essa pessoa, aí sim você assume completamente a culpa. Mas pessoas não são fantoches naturalmente, tá? Eu acho que esse cara estava na minha frente ontem. Tenho a sensação. Ou tinha um chato igual a ele, né? Que eu passei ali, virando à direita ali. Então o nazismo estava dando uma paquerada aqui. Não que tivesse invadido, feito alguma grande coisa, mas alguma coisa já tinha feito sim. Havia uma conversa, havia uma politiquinha, havia um... Oi, como vai? Tudo bem? E como economicamente havia o antagonismo pelos Estados Unidos, então o que aconteceu? Os Estados Unidos trataram de falar, opa, peraí, mano, olha o tamanho dos caras, mano. Os caras são mais da metade do nosso tamanho, não é um paizinho da Europa, não. Não é uma França, uma Itália, não. Esses caras são grandes, esses caras têm recursos naturais. E esses caras têm potencial de crescimento. Que tal eles ficarem do meu lado? Nisso, os Estados Unidos entraram aqui, começaram a conversar. A cultura norte-americana, a cultura estadunidense, vamos deixar disso, porque eu ainda tenho dificuldade de firmar, porque eu me sinto único em dizer que norte-americano não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é a América, e muito menos a América do Norte. A América do Norte é feita pelos Estados Unidos, é feita pelo Canadá, é feita pelo México. Então quando você fala norte-americano, cuidado. Pode ser que você esteja falando que um latino é norte-americano, e ele é. Tá bom? Então voltemos. Então os Estados Unidos entraram e firmaram o seu interesse. Muito da cultura dos Estados Unidos foi entrando nessa época, na década de 40, ao Brasil. Inclusive com incentivos para indústrias chegarem aqui. Tá? A maioria dos carros que tinham aqui eram importados. Tá? Então, além de tudo, os Estados Unidos vivendo aquela época da caça às bruxas, né? De uma mini inquisição que ocorreu na década de 40 nos Estados Unidos. Tem vários filmes sobre isso, sobre a perseguição a inimigos políticos, e isso inclui artistas, inclui pessoas com pensamento mais voltado para o socialismo, na época para o comunismo mesmo, tá? Agora, aqui no Brasil eles vieram entrando e foi uma frente popular estadunidense que entrou aqui. Essa frente popular era cultura, música, filme. Era esporte, basquete. Sério mesmo, menininha? Era econômica. Monta uma filial da Ford aqui. E aí falando em culturalmente, que coisa melhor. Tinha uma coisa que ficou muito famosa no início da década de 40 aqui no Brasil, que foi o Walt Disney. O Walt Disney era um magnata
do entretenimento dos Estados Unidos. Eram filmes maravilhosos, eram desenhos encantadores. E isso já tinha chegado ao Brasil. Mickey, Donald, Pateta, Pluto já estavam se erradicando aqui no Brasil e virava uma febre era meio que uma marca, um símbolo dos Estados Unidos aqui no Brasil. A única coisa chata aqui é isso aqui, né? O que eu podia fazer era fazer o retorno ali, mas eu não sei. Vamos ver se eu consigo. Quem sabe? Pelo tempo que fica aberto, vamos ver. Vou tentar essa experiência. Ir ali na frente e fazer o retorno. Bati minha perna. Vamos ver se eu consigo fazer essa manobra radical aqui. Vai lá, filho. Viu? Aí eu não preciso esperar ali. E deu certo, mano. Perigo que eu fiz agora, mas deu certo. Não preciso virar ali e ficar parado, né? Bom, e aí, cara? Que tal o governo dos Estados Unidos, interessado em não perder um potencial gigantesco como o Brasil para os nazistas, darem ao Brasil uma coisa que seria bastante lisonjeira a ele. Foi aí que Disney apresentou ao mundo José Carioca. Primeiro que a capital do Brasil era no Rio de Janeiro. O estado da Guanabara era o Distrito Federal. Tá? Vamos deixar uma coisa clara, o seguinte conceito. Sério mesmo, busão? Ah, eu passo por aqui. Seguinte conceito. Não adianta achar ruim que estrangeiro pensa que no Brasil só tem samba, futebol e bunda. Porque esse esforço vem de longe, sendo aceito há muito tempo, tá? Poucas referências brasileiras ultrapassam o sentido do samba, carnaval, né? Na verdade, acabaram de fazer um chamado Brasil há uns anos atrás. Bonitinho o filme, mas o mesmo contexto. Venha para o Brasil, aqui é samba, aqui é natureza, aqui é... Enfim, não vou falar muito a mais do que isso, não. É carnaval, é futebol,
É samba, é cerveja, é beira de praia. E aí, cara, Disney, Walt Disney, manda um personagem pra nós, acompanhado de Dona Carmen Miranda, um dos símbolos mais brasileiros possíveis existentes na época. Essa sim famosa no mundo inteiro. O que ela levava do Brasil para fora? A imagem do país tropical, do país para se passar férias, né? Porque era o que você queria vender ainda naquela época e muito depois disso. Ainda hoje se quer vender o nosso turismo, não tem problema. Mas não pare por aí, né, cara? Por favor, né? A questão aí é bem maior, tá? E... enfim, imagina. Não sei, cara, eu vou tentar colocar num patamar atual, sendo que daqui a pouco tempo vai estar desatualizado esse conceito que eu vou falar. Imagine o seguinte, se no filme que estreou ontem, chamado Guerra Infinita, que usa todos os super-heróis da Marvel. Olha, a Raposo Tavares, mano, que usa todos os heróis da Marvel. Imagina se cria-se um herói brasileiro. Por favor, não o Blanca, tá? Pesquisa aí, cara, Blanca do Street Fighter. Essa era a noção que o criador desse jogo lá na década de 80 tinha de um herói brasileiro. Mas enfim, de um herói não, de um lutador brasileiro. Olha só isso, cara, como é que alguém pode ter carro? Eu vou buzinando porque para se distrair é rápido e fácil, né? Eu minimizo ou diminuo possibilidades de melecas. Era esse o significado. Imagina, cara, você pega aí a estreia e entra um herói brasileiro. Sei lá que superpoder o herói brasileiro podia ter. É mais fácil criar o vilão. Bom, deixa pra lá. Aí tem vários exemplos. Mas foi forte demais isso. Forte demais. E isso que já tinha sido muito bem plantado pela Disney no mundo inteiro, foi uma questão assim, poucos os países têm um personagem inventado pela Disney, cara. Vamos deixar claro uma coisa, desnudar algumas coisas. Carmen Miranda não precisa explicar muito. Carmen Miranda era portuguesa. Ela não era brasileira. Ela cantava sambas canção. É um conceito de samba completamente diferente. Ele é um samba meio latino-americano. O conceito ainda é meio rumba, meio tchá-tchá-tchá, sabe? Tem pouco do conceito samba, quase nada do conceito samba que nós temos hoje. Você tem alguns instrumentos de percussão que ainda se usa hoje para se fazer um samba mais brasileiro. Enfim, grande pretensão nossa. E mais uma dessas, né? De tentar trazer para o Brasil alguma coisa que originalmente não é dele. Lembra lá que eu falei sobre a questão da formação da cultura brasileira lá atrás? Pois é, cara. Não tinha jaca. Não tinha manga. Não tinha banana, velho. Aí você pega ali aquela cesta de pertences que Dona Carmen Miranda usa na cabeça. Supostamente as frutas brasileiras, e muito menos da metade daquilo é original do Brasil. Ok, ela é mais consumida ali naquele momento? Ok, eu entendo. Mas explique-se melhor, né, cara? Opa, obrigado, hein, ô Supermoto. Explique-se melhor, né? Não deixa a gente só pensando besteira, porque durante
Até o ano passado eu achava que jaca era brasileiro, manga era brasileira. Não, cara, quem trouxe foi o português. Esse bendito, que se não fosse ele seria outro, que nos traria noções de progresso, quem sabe até melhores, né? E aí continua nisso. Quer falar de samba, marca brasileira? Não. Cara, samba é africano, esquece, cara, esquece. Os instrumentos de percussão, praticamente todos, têm origem africana. Rapaz, esse é bom, hein? E do meu estilo, né? Será que eu vou ter uma motinho bonitona dessas ainda? Não sei. O que eu vou fazer uma motinho bonitona dessas aí? Não sei também. Voltemos. Quer falar sobre futebol, nossa marca? Sim, somos o país que mais venceu Copas do Mundo. Tá? Somos. Temos 5 Copas do Mundo. Acho que a Itália tem 3, né? Tem 4, né? E a Alemanha tem 3. E... Sério mesmo, mano? Você vai ficar assim, parado, tranquilo, na sussa? Tá muito lerdinho, né, filho? Eu vou precisar... Desculpa, às vezes a gente é um pouco estúpido, um pouquinho só. Deixa, vai. Deixa que você não vai ganhar nada por aqui. Nada, nada. E esse aqui? Isso, caminhão. É só prestar atenção. Aí você ajuda a gente. Embora o mano aqui da frente também seja um as no guidão. Eu parei, né? Não falei um as no guidão. Falei um as no guidão. Opa! E aí? Tá certo. Deve estar, né? Acho que o errado sou eu. Vai, cara, enfia a moto aí. Enfia a moto aí. Você vai por aí? Não. Eu vou por aqui, ó. Entendeu? O outro ali conseguiu. Ele deve ter conseguido passar. Ou tá preso ali, ó. Futebol? Não, cara. A criação é inglesa. Encaixou bem aqui? Sim. Até tem relatos básicos de ícones culturais da época em que o futebol foi chegando no Brasil, no final do século XIX para o início do século XX, de celebridades culturais brasileiras firmando claramente. Isso não vai pegar aqui. Esse esporte refinado não vai fazer sucesso no Brasil, não. Enfim, é inglês, né, cara? É inglês. Eu já falei sobre isso, sobre a característica do futebol, sobre bons motivos para se entender o sucesso do futebol pelo brasileiro. Muito bem, cara. Muito bem. Perfeito, perfeito. É isso aí. Pode ficar ou aqui, tanto faz. É o chato forgado que não pensa em nada, né? Mas enfim, eu tô chegando em casa, cara. Tô chegando em casa. O brasileiro se acha dono de certos termos, de certos costumes, que ele pensa que ele inventou. Carnaval! Nós nem inventamos o samba. Nós praticamos e talvez tenhamos modificado ele um pouco. Mas o carnaval é uma festa milenar. Já falei sobre isso, origem católica. A festa da carne, para se comer carne, tá? Porque depois você entra na quarentena, os 40 dias antes
da execução do ícone maior do cristianismo, aonde você dedica a ele, a esta execução, um sacrifício ou alguns sacrifícios, onde você vai se privar de muitos alimentos, culminando com o dia, simbolicamente, em que ocorreu a execução específica. Nesse dia você não vai comer carne, você vai comer peixe, porque peixe é um vegetal muito interessante. O que aconteceu aqui? O que pegou fogo? Pedaço da mata aí pegando fogo. Queimaram alguma coisa aí dentro do mato. E o tempo... Agora, cara, segura, né? Tempo seco, né, velho? A época de maior quantidade de queimadas no Brasil é no inverno. Não chove, o tempo fica seco. O mato fica seco. Morre. Aqui, ó. Tudo isso aqui foi queimado, ó. Como fazem, por que fazem, eu não sei. Resquícios da burrice humana. Cuidado com essas identidades, né? Isso é... O Brasil não pode perder essa marca, não? Qual é a marca do dinamarquês? Por que o dinamarquês é bom? Vamos lá. Parece que o grupo A-ha, o grupo da década de 80, era dinamarquês, né? É um popzinho, né? Mas era bacaninha, eu gostava de algumas músicas. Nada. O que o mundo acha da Dinamarca? Um país gelado. Norte da Europa, né? Mas é o seguinte, né, cara? Índice de desemprego 0,1. Política completamente fiscalizada, controlada, preceitos básicos completamente absorvidos, educação, saúde, transporte, lazer. Todas as pessoas, todos os habitantes da Dinamarca o têm. Eles não são bons no futebol, já ganharam do Brasil, inclusive, mas resultados oficiais, muita coisa irrelevante. Acho que eles vão estar na Copa. Caceta, velho. Simplesmente ele entra, velho. Puta que pariu. Ele não só entra, como ele dá uma desfilada pra eu olhar pra ele, né? Te falar, viu, mano? Eu só às vezes quero entender e não consigo entender porque essa coisa de não poder levantar a sua mãozinha e falar, desculpa aí, cara. Errei, me distraí só. Não precisa falar nada, levanta a mão. Só isso. Então cuidado, cara, porque essa originalidade que as pessoas pensam que existe, essa identidade nacional que as pessoas às vezes até brigam por elas, ela não é tudo isso ou não é nada disso, né? Ou seja, você não tem tanto a proteger assim. Protege tua família, protege as pessoas que você gosta e deixa o mundo viver. Deixa o mundo menos intranquilo ou mais tranquilo, né, cara? Isso aí, bro. Contei a história do Zé Carioca. A farsa do Zé Carioca, na verdade, né? A pseudo-história, o pseudo-orgulho, a pseudo-homenagem dos Estados Unidos ao Brasil, país
bonito, de povo hospitaleiro, alegre, né? Um país bom para ser explorado, né? Enfim, é fato, tá? Então, alguém chegou. Oi, fofo! Oi, fofucho! Onde você tava? Bem ali. Você me esperou ali? É. Tá bom. Fala tchau.